Alô, meus alunos do segundo ano, Márcio Macedo, professor de matemática de vocês. Saudades. Espero que tenham feito uma boa prova, né? A prova estava tranquila, a prova de vocês de PA, PG, estava show de bola. Bem, presta bastante atenção. Essa semana nós vamos trabalhar um assunto um pouco mais de complexidade, que é o tronco de pirâmide. Por que um pouco mais de complexidade? Porque a sua fórmula não é tão simples, tá ok? Mas também tem uma coisa interessante. No Enem, toda vez que você for utilizar a questão de tronco de pirâmides, ele irá fazer com você, ele irá fornecer essa fórmula que nós vamos aprender hoje, tá ok? Na semana que vem nós vamos falar sobre circunferência e círculo. Mas essa semana, vamos lá, nossa parte de geometria, tronco de pirâmide. O que é o tronco de pirâmide? O tronco de pirâmide nada mais é do que eu seccionar uma pirâmide. Aqui eu tenho uma pirâmide normal, eu secciono ela e vou arrancar a parte de cima. Ou seja, eu vou criar uma nova pirâmide menor, que é semelhante à primeira pirâmide, certo? E o que sobra é o que eu chamo de tronco de pirâmide. Então, uma das maneiras de eu entender e resolver tronco de pirâmides seria completar, né, ou a própria pirâmide completa. Se eu pego esse cara aqui maior e tiro a pirâmide semelhante, então eu tenho o que sobra, tronco de pirâmide, que é a junção da pirâmide semelhante mais aquilo que sobra. Então vamos entender isso. A razão entre as áreas da base é igual ao quadrado da razão de semelhança. Por quê? Se eu tenho, ó, essa primeira base que aqui está, lá embaixo, tá? E tem essa segunda base que aqui está. Se eu falei para vocês que eles são semelhantes, obviamente, eles têm uma razão de semelhança. E como eu estou falando de área, área é sempre uma unidade de medida quadrática, então a sua semelhança também obedece a essa ordem de quadrática. As áreas laterais também, tá, são semelhantes à razão ao quadrado. Agora, quando eu falo de volume, volume é unidade de medida cúbica. Então, se é uma unidade de medida cúbica, essa pirâmide e o seu tronco serão semelhantes na razão cúbica, razão elevado a 3. Ok? Então, a razão entre os volumes é igual ao cubo da razão de semelhança. Então, é essa pirâmide maior que nós vimos aqui e a pirâmide menor que nós temos ali. Show? Então, vamos ver um exercício resolvido. Está lá no livro de vocês, para nós começarmos a tentar entender como é que funciona isso. Tá? Tá lá, ó. Considere uma pirâmide reta de 15 centímetros de altura. Determine a que distância do vértice da pirâmide deve passar um plano paralelo à sua base, de modo que... Então, quando passar um plano paralelo, significa seccionar, ou seja, criar uma nova pirâmide e o que sobra ser o seu tronco. Ele quer que a razão entre as áreas da base dessa nova pirâmide seja de 9,25. Bom, se eu tenho uma pirâmide de 15 centímetros de altura, certo? E a razão é entre 9 e 25, então eu sei que, ó, a base menor e a base maior dessa pirâmide tem que obedecer a k ao quadrado, ou seja, a 9,25 ao quadrado. 9,25 ao quadrado, certo? Tem que ser, ó, B, tem que ser, obedecer a esse x aqui. Só que um é x, que eu não sei quem é, e a altura é 15, já que a razão de semelhança vale para qualquer coisa. Então, x sobre 15 vai ficar x igual a 9. Fazendo a continha. Márcio, como é que essa continha dá 9, Márcio? Porque isso aqui vai dar x ao quadrado, isso aqui vai dar 225, aí eu passo esse cara para cá, 225 dividido por 25, faço a raiz quadrada e eu verei que dará 81. Tá ok? Show de bola? Então não esquece, ó, a altura são proporcionais. Se a altura são proporcionais, x e 15, aí as bases
também deverão obedecer a esse cara. Tá ok? Então, ó, a razão entre o volume da nova pirâmide, da pirâmide primitiva, 1,64. Volume é cúbico. Volume é cúbico. Então, 1 sobre 64, x sobre 15. Fazendo a mesma conta, x ao quadrado 225, que vai para o outro lado, eu tenho que x igual a 3,75. Por último, a razão entre as áreas laterais é 4 nonos. Bom, não esqueça, está ao quadrado, ele tem que obedecer, então 4 nonos, x 15 ao quadrado, porque tem que obedecer a esse cara aqui. Obviamente, então, eu tenho 225, passo para o outro lado, vou fazer a conta e x deverá ser igual a 10. Ok, galerinha? Show de bola? Então tem que entender que quando eu tenho uma pirâmide de 15 centímetros de altura, a nova altura vai determinar a razão de semelhança. Tem que estar na razão de semelhança. Quando eu digo que a razão é 9,25 avos da área da base, eu estou dizendo que esse cara é ao quadrado. Então, esse cara aqui ao quadrado tem que dar esse cara aqui. Faço as contas e acho o valor de x, a altura da próxima pirâmide, a altura de cada uma delas. Ok? Show de bola? Bom, tronco de pirâmides de bases paralelas, que eu falei para vocês, nós vamos começar a entender isso. Bom, a base maior do tronco também é base da pirâmide. A base menor do tronco é a seção transversal da pirâmide, onde eu cortei. A altura do tronco é a distância entre os planos e a base, só para entender. A base maior continua sendo a base da própria pirâmide. A base menor é onde eu seccionei. E a altura é a altura de onde foi feita a seção, certo? As áreas, a área da base maior é a área cá embaixo, que aqui eu tenho. A área da base menor é a área aqui de cima. A área lateral são formadas por esses trapézios que aqui estão, tá? A área total é a soma desses trapézios que aqui estão. Show de bola? Tranquilaço? Então a área total nada mais é do que a soma da área da base inferior, a área da base superior, mais a área lateral. Não esquecendo que a área total é a área de tudo que eu tenho. Show de bola? Bom, o volume é que é uma formulazinha maravilhosa. Não precisem ficar preocupados com essa fórmula que aqui está. Ela sempre será fornecida a vocês, tá? Volume desse tronco, tá? É dado, vamos chamar, para não ficar um monte de AB, 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 vamos chamar de área da base superior de Bzinho, área da base inferior de Bzão e altura de H. Então, o volume vai ser 1/3, esse dividido por 3 aqui significa 1/3, tá? Lembra que volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma? Então, eu tenho que obedecer esse 1/3, ele continua sendo 1/3 do volume do prisma, se ele fosse completo. Bom, só que 1/3 de quem? Do produto da altura pela base maior mais a raiz quadrada da base menor vezes a base maior mais a base menor. Então tem que fazer essa fórmula grande, tá? Então, ó, H sobre 3, ou seja, 1/3 da altura, que multiplica base maior mais raiz quadrada da base menor vezes a base maior mais a base menor, tá? Lá no livro de vocês tem a demonstração, caso vocês queiram se interessar por entender. Mas vamos usar um exercício para nós vermos como é que funciona isso, ó. Calcular a área total e o volume de um tronco de pirâmide quadrangular, regular, com aresta da base 24,36 e aresta lateral medindo 10. Ele está dizendo que o cara vale 36 aqui embaixo, 24 lá em cima, 10 de lateral. Então, a área da base menor, se ela é quadrangular, então eu vou fazer 36 ao quadrado. Base maior, 36 ao quadrado, que vai dar 1.296. A base menor é a de cima. Se a base menor é a de cima, então eu tenho 24 ao quadrado, que dará 576.
Como eu tenho a lateral, são formadas por trapézios. Trapézio é base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Tá? E esse trapézio é isósceles. Como ele está dizendo que as bases medem 24 e 36, eu calculo a altura desse cara que aqui está. Perdão. Tá, deixa eu melhorar aqui para vocês. Como é que eu vou calcular a altura desse cara aqui? Simples. Vou transformar esse cara aqui num triângulo retângulo. Veja aqui, 24 e 24, só para 36 sobram 12, certo? 12. Sei que a lateral vale 10. Vou calcular então a minha altura num triângulo retângulo aqui. Basta fazer isso, o 24 de cima, 24 embaixo, 36 com mais 24 com mais 12 dá 36. Então esse lado vale 12. Show de bola? Esse lado vale 10. Quanto será que vai valer a minha altura? Tranquilaço, né? Todo mundo conseguiu entender. Então faço isso, acho minha área lateral. Como eu tenho 4 trapézios, certo? Como eu tenho 4 trapézios, fica mais fácil, então basta multiplicar por 4. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui, ó? 24, 24, 6 para um lado, 6 para o outro, vai ficar 9, 6, 10. Fica fácil calcular. Eu tinha colocado aqui 12, na realidade, né? Eu esqueci que esse cara projetado aqui também tem 12. Então, na realidade, ele não é 12, ele é 6. Perdão, tá? Aqui ele é 6 e não 12, já que 12 é dividido por os dois lados, tá? Certo? Show de bola? Então, continuando aqui as minhas continhas, triângulo pitagórico 6, 8 e 10, já sei que G vai valer 8. Assim, base maior 36 mais 24, base menor, vezes altura 8 dividido por 2, 960. Então, a área total, eu tenho que somar minhas 3 áreas que eu calculei, que são elas. E nós vimos aqui, ó, 576, 1.296 mais 960, fazendo a conta 2.832. Volume, essa formulazinha maravilhosa que eu falei para nós, não precisamos nos preocupar, basta substituir. Mas eu preciso da altura do tronco. Como é que eu vou calcular a altura do tronco? Ele secciona aqui a altura do tronco, eu vou ter a área lateral 8, esse cara valendo 6, calculo a altura será 2 raiz de 7. Então vai ficar, o volume vai ficar quem? 1/3 da altura. Então 2 raiz de 7 dividido por 3. 1.296, que é a base maior, mais a raiz quadrada da base menor, vezes a base maior, mais 576. Fazendo a conta toda, 1.824 raiz de 7 centímetros cúbicos será o volume do meu tronco de pirâmide. Então, tá? Tem que saber bem claramente quem é base maior, base menor, lateral e a dica, como calcular a altura. E é sempre feito por triângulo retângulo. A dica é ela sempre será feita baseado em triângulos retângulos. Então, esse capítulo nós aprendemos que tronco de pirâmide nada mais é do que uma pirâmide semelhante à outra que foi seccionada, certo? E que essas semelhanças determinam razões de semelhanças iguais. Se eu estiver trabalhando num nível só, é o K. Se eu estiver na área, é K ao quadrado. Se eu estiver no volume, é K ao cubo, certo? Que sua área total são feitas de áreas, a soma de todas as áreas envolvidas, e que a área lateral sempre serão trapézios isósceles congruentes. E, por último, que o volume, essa fórmula maravilhosa, 1/3 da altura, base maior mais raiz quadrada de base menor vezes base maior mais base menor. Show de bola? Um abraço. Espero que vocês consigam resolver os exercícios. Qualquer coisa, manda um zap, manda um e-mail, nós tentamos entrar em contato com vocês e solucionar, tá ok? Um abração para vocês e até a próxima!